Agora eu quero falar um pouquinho da produção de veículos aqui no Brasil, que voltou a crescer em julho, sendo 7,5% maior em comparação com o mês anterior, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. Mesmo com sinais positivos de crescimento, o setor ainda sente os impactos da pandemia, alguma falta de insumos para a produção de veículos, o que pode levar à paralisação de algumas fábricas. E para entender melhor o cenário da indústria automobilística, a gente vai conversar com o coordenador dos cursos automotivos da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins. Martins, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Eu gostaria que você nos explicasse primeiro quais são as principais características que levaram a esse crescimento se compararmos com o período anterior. Boa tarde a você, boa tarde aos seus ouvintes. Em primeiro lugar, parece importante apresentar esse contexto, que na realidade o setor automotivo vem enfrentando várias dificuldades desde 2019, foi o último ano, de uma forma geral, que teve um patamar razoável de produção, vem sofrendo as consequências da pandemia, basicamente decorrentes de alguns fatores, entre os quais a desvalorização do real perante o dólar, o aumento do preço da logística, diria que também o aumento do preço dos semicondutores, até pela falta dos mesmos, e também a inflação que nós tivemos crescente ao longo dos últimos 2 anos. Isso fez com que o preço dos veículos novos ascendesse de forma significativa, sem que fosse acompanhado pela renda da sociedade como um todo. De uma forma geral, havendo esse tipo de gap, entre o poder de compra e o preço do bem, automaticamente a sociedade se voltou para os seminovos, tá certo? Que também, por si, pela elevada demanda que passou a ter, automaticamente também gerou um aumento nos seus preços, fazendo com que, de uma forma geral, eu diria assim, a sociedade retornasse os seus olhares para os veículos novos, tá certo? Como também o próprio segmento de locadoras, que efetivamente vem adquirindo cerca de 45% do volume total da produção das montadoras. Isso fez com que, em julho passado, tivéssemos, de uma forma geral, uma melhoria no cenário, de uma forma geral, deficiente e até negativo que nós estávamos tendo nos últimos meses. Martins, boa tarde, obrigado pela presença. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente que mesmo com uma restrição ali de insumos e de logística, há uma perspectiva positiva para o setor ainda esse ano? Ainda há isso? Ainda existe isso sim. O Brasil é um dos poucos cenários mundiais que apresenta um elevado potencial de crescimento no setor automotivo. Lógico que a China também possui, mas entre os demais países, principalmente europeus, isso que eu vou mostrar realmente não acontece, tá certo? Nós temos, de uma forma geral, cerca de um carro para cada 4,6 habitantes. Nos países desenvolvidos, nós temos um veículo para cada habitante. Ou seja, nós temos um potencial de crescimento muito grande, mesmo ao se considerar a inversão da prioridade da propriedade em relação à prioridade à mobilidade. Ainda assim, mesmo com essa maior prioridade de mobilidade, tá certo? Há de se ter uma aquisição violenta de veículos por parte das empresas que prestam esse tipo de serviço à sociedade. Até porque, para que nós, sociedade, possamos abrir mão da propriedade, deveríamos ter um serviço à altura e no momento em que realmente desejarmos. Agora, Martins, eu gostaria que você falasse sobre, por exemplo, a redução do IPI, De que forma que ela ajuda nessa retomada de crescimento e a partir do momento em que o governo, por exemplo, decide suspender uma medida como essa, o setor, a partir dessa tração que a gente vê agora, ele consegue se manter depois? Ou você acredita que ainda se dependerá de medidas assim para que se possa ter números positivos como o que acompanhamos agora? De uma forma geral, o que se tem visto nos últimos anos vem sendo uma prática muito forte utilizada pelos governos no sentido de redução de alguns impostos, no sentido de melhorar a carga tributária sobre o setor automotivo. Isso tem um impacto muito psicológico na sociedade, Até porque, de uma forma geral, todos nós temos aquela crença de que a carga tributária é elevada, e qualquer comentário, qualquer ação nessa direção faz com que todos nós tenhamos exatamente o interesse em usufruir
usufruirmos, tá certo, do bem naquele momento. Então, na prática, tá certo, os valores são pequenos, que principalmente até diluídos, tá certo, ao longo de um processo de financiamento, né, que de uma forma geral a sociedade utiliza de cerca de 70% do valor do veículo para financiar esse bem, né? Então, isso de uma forma geral tem um valor pequeno, mas de qualquer forma impacta psicologicamente. Eu diria que daqui para frente, né, deveríamos ter sim uma melhora de ambiente, até porque nos últimos tempos tivemos muitos problemas críticos, mas na realidade ainda temos um ponto que é realmente o poder de compra da sociedade para fazer frente à compra de um bem que possui cada vez mais uma tecnologia embarcada, que é o caso dos veículos automotores, tá certo? Sr. Martins, eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que está esse tempo agora, né? A gente tem visto que ao longo da pandemia, no começo desse ano mesmo, as pessoas enfrentavam muito essa dificuldade de receber esse carro zero, né? A partir da compra, as concessionárias estavam negociando ali com os clientes para que tivessem um pouco de paciência para conseguir receber esse carro em mãos. De fato, a pronta entrega era muito difícil até conseguir encontrar um veículo à pronta entrega. Como é que está esse tempo? Há um gap ainda grande? Em quanto tempo, se há esse gap, em quanto tempo isso deve se normalizar? Em quanto tempo a população vai conseguir chegar numa concessionária, olhar um carro, ver que gosta e tudo, escolher o modelo que gosta? Em quanto tempo ela vai conseguir receber esse veículo em casa? Na prática, o que aconteceu? Tá? Até para que vocês todos, de uma forma geral, tenham um bom entendimento, os nossos ouvintes, né? O foco do setor automotivo passou a ser a lucratividade e não mais o volume de produção. Até então, existia uma prioridade muito grande ao alcance de determinadas participações no mercado. No momento em que o mundo todo, tá certo? Em particular o setor automotivo, se volta para investimentos maciços em termos de conectividade e motorização elétrica, isso fez com que todas as matrizes, não somente elas, mas também passassem a exigir de suas subsidiárias um foco maior em lucratividade para fazer frente a esse patamar elevado de investimentos. Automaticamente, todas as empresas, não somente no Brasil, como também em todo o mundo, passaram exatamente a utilizar os seus semicondutores em menor escala, até devido à falta desses componentes, né? Mas passaram a utilizar aqueles que estavam sendo disponibilizados para as montadoras em carros com maior conteúdo tecnológico. E com isso, diria assim, eliminou-se aquela fase, né, que nós tínhamos os carros de entrada com pequeno valor. Passou-se a ter os carros de entrada com maior valor agregado e, em particular, com preços também mais elevados, tá certo? Eu diria que essas circunstâncias não tendem a se reduzir, tá certo? De uma forma geral, vão continuar existindo, não somente no Brasil, como também no mundo. Só para vocês terem ideia, eu tenho hoje dados que, de uma forma geral, traduzem que o tempo de espera de um veículo em determinados modelos, nos Estados Unidos, chega a 10 meses. E nós temos ainda também um tempo de espera para atender a sociedade que postula, né, um veículo com menor conteúdo tecnológico. Eu diria que vai demandar algum tempo ainda para que nós possamos exatamente ter disponibilidade imediata do bem. Até porque passou a ser uma estratégia, né, da Tesla, e a Tesla vem sendo seguida por todas as montadoras mundiais, em não ter carro em estoque, que é um custo elevado. Então, todas estão produzindo sob encomenda. Então, eu diria que passa-se a ter, no setor automotivo, em termos de mundo, uma nova visão produtiva e uma nova visão estratégica de atendimento a todos os seus usuários. Martins, só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você trouxesse um pouco de informações e rapidamente sobre o ponto de vista dos trabalhadores também. A partir desse cenário que você nos apresentou, como que você acredita que as montadoras vão lidar? Porque a gente viu ao longo da pandemia algumas situações, por exemplo, de férias coletivas, trabalhadores angustiados com essa instabilidade que o momento econômico nos trazia. Agora, com esse resultado positivo se apresentando nesse momento, e com as possibilidades também, né, de termos novos resultados a partir dos próximos meses, como que você olha também para essa categoria? Ela pode ficar um pouco mais tranquila nesse momento em relação ao volume de trabalho nas indústrias brasileiras? Nós temos dois fatores que, de uma forma geral,
tendem exatamente a impactar no setor produtivo, não somente brasileiro, como mundial. A falta de semicondutores. Isso, de uma forma, já vem acontecendo desde 2021 no setor automotivo brasileiro e bem como no setor automotivo mundial. E pelo que nós estamos acompanhando pelos grandes fabricantes mundiais de semicondutores, essa situação só tende a se normalizar plenamente em 2023. Ou seja, estamos sujeitos ainda a certas paralisações pontuais de algumas montadoras, talvez nem de todas, que as situações variam de uma para outra, mas de qualquer forma tendemos a ter algumas paradas pontuais de algumas montadoras decorrentes da falta de semicondutores. Um outro fator pode ser, eventualmente, às vezes, de uma forma geral, a evolução tecnológica por que passam essas montadoras. Isso pode, sim, implicar, de uma forma geral, uma reversão no perfil dos seus funcionários. Cada vez mais, eu diria que nós, assim, o setor produtivo, em particular a área automotiva, passa a contar cada vez mais com tecnologia embarcada, exigindo que tenhamos exatamente um corpo de funcionários e de executivos mais voltados para tirar proveito desse tipo de tecnologia que está sendo disponibilizada. E, com isso, procurar até atender melhor os seus usuários e seus clientes. A gente conversou com o Antônio Jorge Martins, ele é coordenador dos cursos automotivos da Fundação Getúlio Vargas. Martins, muitíssimo obrigado pelas informações, pela entrevista aqui ao longo dessa tarde de domingo na CNN. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Estamos sempre à disposição de vocês. Uma boa tarde.